Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Verso 9. Mateus 6, verso 9. Essa aqui é uma parte do Sermão do Monte, em que nessa primeira sessão o Senhor ele vai trabalhar diretamente, lidar diretamente com o conceito e o princípio da oração, onde ele vem falando isso desde o início da narrativa, não é? Lembrando que aqui, nesse contexto, claro, ele passa a ensinar aos seus discípulos como orar. E o contexto é esse, não é? Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. E ele começa na oração do Pai Nosso apenas dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos orar ao Senhor e logo após nós vamos expor a palavra de Deus. Senhor, nós não sabemos orar como convém. É tão claro isso que ainda e depois de convertidos ao Senhor, tendo recebido o Espírito Santo do Senhor, Paulo, com tanta sabedoria do alto, diz: o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos a orar, porque essa é uma marca dos teus filhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se nós pudéssemos, aproveitando o período que, dia 31 de outubro, que foi o período da reforma, a data da reforma, se nós pudéssemos escolher um tema para tratar sobre a reforma, obviamente a doutrina da justificação pela fé, ou algum dos solas, não é, da reforma seriam muito bem-vindos, mas eu queria tratar com vocês sobre a oração. A oração, porque ela é um tema central na reforma. Se vocês tiverem depois a curiosidade de ler os catecismos de Lutero, né, os de Genebra, Calvino, e depois com detalhe ler os nossos próprios catecismos da nossa igreja, a ênfase que é dada na oração é muito grande. A ponto de que o breve catecismo e o catecismo maior, a última grande seção do catecismo é sobre oração, onde ele lida com a oração do Pai Nosso. Porque a pergunta-chave do catecismo é: o que é que a Bíblia principalmente nos ensina? E a resposta do catecismo ela nos ensina principalmente o que nós devemos crer e o que nós devemos fazer, obedecer. Então, a primeira parte do catecismo, ela vai lidar com o ser de Deus, o que é Deus, a trindade, os seus atributos, Cristo, a redenção, a dupla natureza de Cristo, a obra da redenção. Tudo isso que nós temos de crer. Não basta apenas dizer eu creio em Deus, é o Deus revelado na Escritura. E o catecismo vai entrar nos mínimos detalhes sobre o ser de Deus. E, posteriormente, o catecismo entra, então, na questão o que devemos fazer. Então, ele entra abertamente sobre os 10 mandamentos, que é a penúltima grande seção do catecismo, quando ele fala dos 10 mandamentos, o que eu devo fazer, e a última grande seção é como eu devo orar. Como eu devo orar. E se nós podemos ter uma marca da reforma, irmãos, é que o povo que veio do catolicismo romano não sabia orar. Eles tinham de aprender a orar. E não é essa apenas uma questão da reforma, é bíblica em si, por isso reformada. Porque o próprio Cristo vai dizer:
Portanto, vós orareis assim. O Senhor vai ensiná-los a orar. O Senhor não ensina simplesmente o princípio, ele ora com eles, fazendo dessa oração um padrão para as nossas orações. Lutero, por exemplo, no catecismo, ele vai lidar como o pai deve orar com a sua família no almoço, ao acordar, ao deitar, como agradecer na refeição. É interessante isso. Nós devemos aprender isso. Mas de onde vem a doutrina da oração? De onde procede a doutrina da oração? Qual o fundamento bíblico para a doutrina da oração? É por isso que aqui no início da oração do Pai Nosso é o tema principal. Pai Nosso. A doutrina da adoção. É na doutrina da adoção que flui a doutrina da oração. A primeira grande coisa que Cristo ensina os homens que estão nele a fazer é orar assim: Pai Nosso. Chamar Deus de Pai. Esse é o grande status. Essa é a grande mudança que acontece na mente do homem. Deus é o meu Pai. Você imaginaria um filho que não depende do seu pai? Você imagina um filho que não peça ao seu pai? Seria você imaginar você sem oração. É como se não dependesse de Deus. Assim como eu não posso imaginar um filho que não dependa do seu pai, é impossível imaginar alguém que foi feito filho de Deus e não ora. A nossa dificuldade em orar é a mesma dificuldade de um filho em obedecer e depender do seu pai. A rebeldia do coração é o que mais caracteriza a nossa geração. A reforma tinha um padrão. Nós devemos orar, porque essa é a marca da igreja. Interessante, Thomas Boston, comentando sobre esse tema, disse certa vez: o Espírito de Cristo, ele pressiona o eleito, ele leva o eleito e determina aos eleitos buscar ser recebido na família de Deus. Veja, a oração, ela faz com que esse é o desejo. Eu quero ser membro da tua família. É a marca inequívoca. Quando alguém passa a orar, o desejo dele não é simplesmente receber algo de Deus, mas é ser membro da família de Deus, é ser filho de Deus. Ora, quanta perversão na doutrina da oração nos nossos dias. Quando os filhos são ensinados a orar, simplesmente não porque são filhos, o status, mas porque eles querem alguma coisa. Interessante que Tiago, no capítulo 4, vai dizer: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. Vocês não querem a glória do Pai. Vocês não querem o nome do Pai exaltado. Vocês querem benefício próprio. É por isso que as 3 primeiras petições da oração do Pai Nosso repousam sobre esse princípio. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Chamar Deus de Pai é desejar ver o nome dele santificado, o reino dele manifestado e a vontade dele feita.
não combina desejar ver o meu nome acima do nome dele. E os meus interesses acima dos interesses dele. Jesus Cristo, no Getsemane, nos ensina isso na oração. Se possível, Pai, aparta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Porque o que eu quero é a tua glória. O que eu quero é o teu nome santificado. Difícil aquele texto de Números, quando Moisés é ordenado por Deus a falar a pedra e ele fere a pedra, e Deus o repreende dizendo: você não santificou o meu nome. Veja que coisa, você agiu com incredulidade. O que foi isso? Você não fez o que eu mandei você fazer. Porque se fizesse o que eu mandei, a glória era minha. É óbvio que Moisés estava cansado ali, nós sabemos muito bem. E se tem uma distinção óbvia entre Cristo e Moisés, é que Jesus Cristo santificou o nome do Pai em toda a sua vida, e Ele nos ensina a orar exatamente a santificar o nome do Senhor. Por que Jesus começa a oração dizendo Pai? Que mudança, irmãos, que mudança. Nós conhecemos Deus como soberano de toda a terra, nós conhecemos Deus como juiz de toda a terra, nós conhecemos Deus como o rei de todo o universo, mas esse conhecimento é glorioso, mas esse conhecimento só se torna realidade para mim se esse rei, se esse Senhor e se esse soberano for o meu Pai. Porque nenhum outro status meu em relação a Ele trará benefícios a mim, senão ser chamado Filho de Deus. Ora, Jesus Cristo, quando João Batista descreve que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja, os que recebem a Cristo são chamados, são feitos filhos de Deus. E essa é a grande glória. Veja, o ponto é, agora eu sou filho de Deus. E quando eu oro, eu digo, Pai. Porque houve uma mudança de status. Agora eu sou filho de Deus. Essa é minha posição diante dele. É por isso que na Confissão de Fé de Westminster, irmãos, no capítulo 12, não é? Você vai, deixa rapidamente ler para os irmãos o capítulo 12 da Confissão de Fé, quando trata acerca da doutrina da adoção. Veja o que diz a Confissão de Fé declaradamente. Ele diz assim, a confissão: todos os que são justificados, é Deus servido, preste atenção nisso, todos os que são justificados, é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo, e por ele fazer participantes da graça da adoção. Fazer participantes da graça da adoção. Agora veja ainda, por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Você entende isso, irmão? Agora eu tenho acesso ao Pai. Então, veja, eu tenho privilégios que ninguém tem, que o mundo não tem. Ao ser justificado e ser chamado filho de Deus, eu tenho privilégios que o meu status muda. Eu sou filho de Deus. Interessante
que Paulo aos Efésios diz, éramos filhos da ira. Veja que mudança, irmãos. Filhos da desobediência. Agora somos chamados filhos de Deus. Ainda a confissão diz, ainda as seguintes palavras: por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles, têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça. Veja, você entende o que é isso, irmão? Acesso com confiança, sem temor. Eu tenho acesso ao trono da graça. Continuando, a confissão diz ainda, e são habilitados a clamar, Abba, Pai. Habilitados a dizer, Pai. Que coisa impressionante, irmãos. Jesus começa ensinando ao orar. Ore assim, Pai. Nós somos membros da família de Deus. Nós temos privilégios que o mundo não tem. Nós temos acesso ao trono da graça e recebemos o espírito de adoção, pelo qual somos habilitados a chamar, a clamar, Abba, Pai. Chamar Deus de Pai. Como é que Deus nos trata? Veja, são tratados com comiseração, protegidos, providos e por Ele corrigidos. Tudo que um pai dá para um filho. Eu tenho status de chegar diante dele e chamá-lo de pai pelo Espírito que me foi dado. E recebo da parte dele comiseração, proteção, correção. E aí o texto diz, como por um pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia da redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Que linguagem, não é? Alguém diz que a confissão de fé é um texto seco, que prefere outras confissões que são mais pastorais. Se tem algo mais pastoral do que isso, eu preciso encontrar. Deus nos chama para a sua presença, primeiro mudando o nosso status, nos declarando justos e nos adotando em sua família, tendo o privilégio e recebendo dele o que um pai concede a um filho. Não tem coisa mais... Existem coisas que marcam a infância de um filho, mas não tem coisas, veja bem, coisas básicas, que o alimento sobre a mesa, às vezes a gente esquece que Deus, por meio do trabalho do nosso pai, coloca sobre a mesa. E eu preciso olhar para o alimento que está sobre a mesa e ver como um pai cuida dos seus filhos. Ele dá alimento aos seus filhos, ele sustenta os seus filhos. Mas quando fala em segurança, proteção, eu lembro da minha infância, lembro histórias intrigantes. Mas um dia, no comércio, meu pai tem um comércio na cidade, e eu era adolescente, acabado de chegar da escola, e sempre no início da tarde e no final da tarde eu estava ali com eles ajudando. E um dia eu estava para fechar a loja com ele, e chegou um cidadão e começou a agredir meu irmão e eu na loja, e verbalmente, e meu pai estava dentro. E então meu pai sai de lá
Como eu podia dizer para vocês com toda certeza, havia sangue nos olhos, não é? E ele veio para cima desse cidadão e botou ele para fora de maneira que eu não posso descrever aqui para vocês com muita clareza. Mas que sensação impressionante eu tive. Meu Deus, meu Pai me protege. Que coisa extraordinária. Não tem imagem mais linda, eu diria para vocês. Meu Pai me protege. Significa dizer, quando oramos, Pai, Pai. Que mudança. O que me faz chamar o Rei do Universo de Pai? Senão o fato de ter sido adotado por Ele. Se não ter sido justificado. Veja que a confissão coloca com clareza os que foram justificados. É por isso que Michael Horton, na teologia sistemática dele, no capítulo 19 da teologia sistemática, ele diz exatamente isso. Aspectos forênsicos da salvação, isto é, aspectos jurídicos da salvação, ele coloca justificação e adoção. Porque aí é mudança de status. É mudança de status. O que exatamente que significa, irmãos? Que somente os filhos de Deus são capazes de orar de modo aceitável. Somente os filhos de Deus podem chamar Deus de Pai. Martinho Lutero chega a dizer com todas as letras, da sua forma dura e rude às vezes de falar, Lutero certa vez afirmou: chegar diante de Deus sem Cristo, chamando-o de Pai, não é oração, ele diz, é escarnecer de Deus. Chegar diante de Deus sem Cristo não é oração, é escarnecer de Deus. É como se eu fosse aceito com minha própria justiça e recebido pela minha própria obediência. Somente os filhos de Deus podem fazer, porque são regenerados e adotados na família do Senhor. Ora, é verdade que os não convertidos não podem orar de modo aceitável, mas eles devem orar porque é uma ordenança para todos fazerem, mesmo que eles façam de modo errado. É melhor orar do que não orar, mas o fato é, eles não podem orar de modo aceitável se não for, e se eles não tiverem Cristo como seu Salvador, e não forem feitos filhos de Deus por meio da obra da redenção. O status da adoção para a teologia e para a nossa confissão é muito claramente, é a chave para a oração. O status da adoção é a chave para a oração. Porque existem apenas duas famílias no mundo, irmãos. E você não pertence a nenhuma outra família. Ou a família de Satanás, ou a família de Deus. Não tem uma família do meio. Ou você pertence à família de Deus ou à família de Satanás. Todo ser humano é nascido na família de Satanás. Porque são nascidos pecadores. Então Deus chama os seus dessa família para pertencer à sua família, a serem chamados filhos de Deus. Há uma distinção muito clara entre regeneração e adoção, importante para fazermos. A regeneração, ela muda a nossa natureza, a adoção não. A adoção muda o nosso nome. Então veja, a adoção não muda o meu sangue. Você pode ser adotado por alguém, não muda o sangue, mas muda o nome. E significa dizer que ao mudar o nome, você tem todos os benefícios daquele nome. Você recebe, e é importante isso, não é? A regeneração, ela vai mudar a tua natureza. A adoção muda o teu nome. Quando você ama alguém e adota na sua família, como seu filho que você ama, ele não vai ter o sangue mudado, mas vai ter o nome mudado.
E esse nome é o nome que lhe concede todos os benefícios. Esse nome é o nome que concede todos os benefícios. Um novo nome nos é concedido, como lá em Apocalipse 2,17, muito bem nos ensina. Não é? Outra coisa importante, irmãos, é que essa obra da adoção, ela não é uma obra apenas de uma pessoa da Trindade, é uma obra da Trindade. Veja, quem é aquele que adota? É Deus, o Pai. Esse é o que adota. O seu grande amor eternamente predestinou pecadores para que fossem trazidos e arrancados da família do diabo e trazidos para a família de Deus. Aquele que adota não pode ser maior, não tem ninguém maior do que ele. É o Rei soberano, é o Rei do universo, é o Criador de todas as coisas. É esse que me adota. Mas aquele que é adotado não pode ser menor. É um pecador iníquo, injusto, indigno. Esse é adotado. A doutrina da adoção, ela vai magnificar o amor do Pai, de modo que torna ele mais elevado do que qualquer amor nessa terra. Não apenas o Pai, mas também o Filho. Veja só, irmãos. Lembre-se, o Pai é aquele que adota, mas o Filho, não é, diz que como que eles devem ser adotados? Eles são adotados em Cristo. É por isso que João vai dizer, todo aquele que crê, todo aquele que recebeu a Cristo, foi dado a ele o poder de ser feito filho de Deus. Entende? Não há outro meio de você ser membro da família de Deus se você não crê em Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus que tornou-se, que encarnou, melhor dizendo, o nosso irmão mais velho, como diz a Escritura, aquele que vai nos restaurar a relação dos céus. Cristo sendo o irmão mais velho, a ele pertence o reino, a ele pertence o sacerdócio, a ele pertence a bênção, a ele pertence a herança. É por isso que diz, quando nós cremos, nós somos herdeiros e co-herdeiros. Se nós estamos em Cristo, nós recebemos tudo que o Filho conquistou. A doutrina da adoção não é apenas do Pai, ela é operada também pelo Filho. Mas não apenas pelo Filho, irmãos, ela é operada pelo Espírito Santo. Lembre-se que nós acabamos de citar um texto claro de Romanos, quando falamos lá na Confissão de Fé, que nós não recebemos um Espírito que não seja o espírito de adoção. Veja, o espírito, nós não podemos chamar Deus de Pai ou de Senhor se não for pelo Espírito. E esse Espírito que recebemos é o que nos capacita a chamar Deus de Pai. Eu não posso chamar Deus de Pai se não for pelo Espírito da adoção. É uma obra trinitária. Você entende? A oração, ela é trinitária. O nosso catecismo, quando conceitua a oração, diz, o que é a oração? Ele responde, oração é a apresentação dos nossos desejos a Deus, em nome de Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. Veja a Trindade, eu apresento a Deus, em nome de Cristo, com o socorro do Espírito Santo. A oração é uma manifestação trinitária, porque é a Trindade que opera a adoção. É a Trindade que opera a adoção. Nós somos feitos filhos de Deus. Usando a linguagem da confissão, nós podemos dizer que não apenas o benefício de chegar a Ele como Pai, mas não apenas o privilégio de chegar a Ele como Pai, mas o benefício que nós recebemos dEle como Pai.
A Escritura diz que nós recebemos um novo nome. Apocalipse 2,17 vai dizer, todas as letras, né? São chamados filhos e filhas de Deus, como em Hebreus 12:5 também vai dizer. São chamados filhos e filhas de Deus. Nós recebemos um novo nome. Como em Romanos 8,15 vai dizer, recebemos o espírito de adoção. Como nós ouvimos em Efésios 3,12, nós temos acesso a Deus, nós temos comunhão com Ele. Você imagina, irmãos, eu posso chegar diante de Deus com toda a certeza, porque é estranho a linguagem bíblica no Novo Testamento, principalmente em Hebreus, quando diz: aproximemo-nos com toda ousadia. Essa palavra é intrigante, ousadia. Por que eu chego com ousadia? Porque agora eu sou filho de Deus. Eu me achego a Ele dessa forma. Eu tenho da parte dele uma imunidade especial. Essa palavra é ruim numa época nossa, não é? Quando os políticos têm um tipo de imunidade parlamentar, não é? Mas isso aqui teologicamente faz muito sentido para nós. Nós temos uma imunidade especial. Porque a lei, como pacto de obras, já não é mais a nossa maldição. Por que não mais? Porque agora, veja as palavras que a nossa confissão usa, a linguagem que descreve que nós recebemos do Senhor um tratamento distinto. Daí você vai ouvir, por exemplo, lá no texto do Salmo 89, quando o salmista diz: se os seus filhos não andarem de conformidade com a minha lei, eu os disciplinarei com açoites de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele. Você sabe o que é isso? Nós somos tratados, sabe como, irmãos? Já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Agora, nós chegamos diante de Deus, tendo pecado, confessando os nossos pecados, sem ser fulminado por Ele, porque Cristo Jesus levou sobre si a maldição que era minha. Como é distinto quando o ímpio é convocado a voltar ou a ir a Deus para ser salvo. Você vai falar com uma linguagem jurídica de tal maneira que vai dizer: é um réu chegando diante do juiz. Mas você que agora foi chamado filho de Deus, você que está em Cristo, já não é mais um réu indo ao juiz, é um filho voltando para casa. É um filho voltando para casa. Lembro-me da linguagem do filho pródigo no Evangelho, quando ele planejou tudo na mente dele, depois de chegar no limite do sofrimento, ele disse: voltarei para casa e direi: trata-me como um dos teus servos. Não sou digno. O pai o recebe como filho e dá um banquete. Sabe o que é isso? O status foi mudado. Nós que fomos adotados na família de Deus temos tal privilégio. O amor paternal de Deus. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho quando ainda amamenta, diz o Senhor: eu jamais me esquecerei de ti. Os benefícios de ter Deus por Pai. Proteção.
proteção. Provérbios 14, 26. Né? Nós temos um Pai para onde correr, que é capaz e poderoso para me proteger. Lembro do salmista no Salmo 27 dizendo: meu desejo é entrar na tua casa e me esconder nos teus átrios, porque ali há proteção, Senhor. Que palavrinha extraordinária. Eu vou ensinar vocês a orar. Pai. Pai. Não apenas proteção, mas provisão. Tudo que você precisa. Jesus Cristo disse: nem os pássaros, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vocês vão, haverá provisão, eu vou sustentá-los, eu vou ajudá-los, não lhes faltará o necessário, ainda que não tenhamos o que comer, eu estarei satisfeito nele. E como Pai, nós chamamos Deus de Pai e recebemos dele a porção que o Filho conquistou, irmãos. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então tudo aquilo que é de Cristo é nosso. Nós chegamos diante dele e entenda, eu só posso chegar diante de Deus dessa forma se o meu status for mudado. Agora eu sou filho de Deus. Agora eu chego diante do trono da graça, que antes era o juízo de Deus, era o tribunal de Deus. Agora flui graça desse trono. Agora ele é meu Pai, agora eu recebo dele a provisão, eu recebo dele a proteção, eu recebo dele o cuidado, ele me trata como filho, ele me disciplina como filho, não como um bastardo, me deixa longe, ele cuida de mim, ele não me deixa sem disciplina, porque ele ama os seus filhos. Os incrédulos podem clamar a Deus por misericórdia, mas acesso ao Pai é um benefício apenas dos filhos. Acesso ao Pai é um benefício apenas dos filhos. Você imagina uma linguagem como essa, iniciando uma oração gloriosa como essa? Quando vocês orarem, orem assim. Como pai, eu preciso tentar refletir isso na minha casa com meus filhos. Eles têm de ter acesso a mim. Eu tenho de ser acessível a eles. Uma coisa que marcou muito a minha vida no seminário foi conversar com uma senhora, filha de um pastor. Ela era bibliotecária por muitos anos no seminário. Eu morava em cima da biblioteca, recém-casado. Eu lembro que uma tarde desci, nós estávamos conversando lá no birô do seminário, e ela falando do pai dela com os olhos cheios de lágrimas. Já era uma senhora de idade avançada. E ela lembra de um fato que nunca eu esqueci. Havia um gabinete pastoral da sua casa, que não era na igreja, era na casa deles, o gabinete. Ele atendia as pessoas em casa. E um dia ela chegou da escola e o pai a recebeu em casa. E ela entrou no gabinete e sentou com ele no gabinete. Eles começaram a conversar. Ele perguntando como estava a vida dela, como filha, que ela precisava. Então chegou alguém que precisava ser atendido, um membro da igreja. Então a mãe bateu na porta e disse: fulana, saia,
que precisa alguém entrar. O pai disse: não, agora eu estou atendendo ela. Depois eu atendo outra pessoa. Ela disse, teve coisas que marcaram a vida dela, mas isso foi o que mais marcou a vida dela. O meu pai me ouve. Meu pai me escuta. Meu pai tem tempo para mim. Meu pai não apenas põe comida na minha mesa. Meu pai não apenas me dá benefícios nessa terra. Eu tenho acesso a Ele. Ele tem tempo para mim. Nós, como pais, precisamos aprender isso na nossa vida. E filhos, dê graças a Deus pelos seus pais, que vocês podem correr para Ele, que vocês podem pedir socorro a Ele, que você sabe que eles vão lhe proteger, que eles trabalham duro às vezes para lhe dar o melhor. Mas talvez você hoje, aqui hoje, teve uma relação tão ruim com seu pai, tão distante do seu pai, que nunca foi ouvido pelo seu pai, que nunca foi recebido pelo seu pai. E você tem uma imagem tão ruim de paternidade. Hoje você é chamado para contemplar a paternidade de Deus e adorar o Pai dos céus. Você pode descansar nele. Você pode esperar nele. Você pode ser protegido por ele. Você pode ter a provisão dele. Ele não te deu apenas o pão de cada dia, como é a quarta petição. Ele te deu o pão da vida, que é Cristo. Se ele não poupou seu próprio filho, o que ele privará você? Do que ele te privará? E você que está aqui essa noite sem Cristo e se relaciona com Deus apenas como aquele que lhe dá coisas, hoje é dia de você se arrepender dos seus pecados e correr para Ele em busca de misericórdia, dizendo: se o Senhor não for meu Pai, nada que esse rei tem é meu, nada do que esse Senhor governa é meu, mas se o Senhor for meu Pai, em Cristo, você é herdeiro e co-herdeiro com Ele. Alegre-se, irmão, no Senhor, porque nós temos um Pai, o único e verdadeiro Deus. E que o Filho, que nos ensina a orar, começa dizendo: Pai. Se há alguma coisa que eu quero, é ver o nome do meu Pai glorificado. Eu me orgulho quando alguém falava bem do meu pai. Me orgulhava. Quando alguém dizia do que ele fazia, do homem reto que ele é, homem correto que ele é, nos negócios, aquilo me enchia a alma. Como filho, eu amo ver o nome do meu Pai glorificado. E é por isso que Ele não me ensina a orar, dizendo: o pão nosso, perdoa o meu pecado, livra-me do mal. Ele começa dizendo: santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
e seja feita a tua vontade. O que eu quero é o teu nome conhecido entre todos. Vamos orar ao Senhor. Curvemos nossa cabeça. Ó Senhor, Senhor nosso, que grande glória, Senhor, poder te chamar de Pai. Que grande glória poder chegar diante do teu trono e dizer: tu és meu Pai. Porque em Cristo Jesus eu fui feito filho e recebi o Espírito de adoção que me habilita a clamar: Abba, Pai. Abençoa a tua igreja, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, a sermos exemplo de Pai, acima de tudo, para que os nossos filhos conheçam a glória do Pai Celeste. Derrama a tua graça sobre a tua igreja e ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, porque somos teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.